É com imensa alegria e prazer mesmo, a gente fala isso de coração. A gente, mais uma vez, se encontrar com o aprendizado espírita. Porque o livro dos Espíritos é um aprendizado, é luz em nossos caminhos. E é uma oportunidade maravilhosa, porque nós estamos entre irmãos que têm uma experiência muito grande, um conhecimento bem maior do que o meu, né? Então, a gente vai ajuntando, né, os debates, os conhecimentos e vai aprendendo junto. E a gente convida você para participar conosco. Com certeza, o Dilon vai colocar no YouTube. E quem quiser participar, estamos à disposição. Essa live do estudo do Livro dos Espíritos é um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, situada à Rua Viana, 5.565, Jardim Monte Líbano. A nossa live já está no 163. Centagésimo, eu não sei falar só, traduzir em miúdos, né? Mas é o número 163, são 163 lives. E a pergunta é número 865. Estão todos convidados. E nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos ilumine nesta noite de hoje, abra nossas mentes, para que a gente possa entender, compreender com bastante clareza a mensagem que nos é passada através deste conhecimento de luz que os Espíritos ditam para Kardec, Kardec passa para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também nós não esquecemos de pedir pelo nosso querido irmão Sampaio, pela família, pela vida dele, que os benfeitores espirituais, nesse instante, possam fazer uma visita ao nosso irmão, dando força, coragem e resistência para ele entender que aqui na Terra tudo é passageiro, como também tudo é aprendizado. Nós estamos numa grande escola. Aprendemos com aquilo que a gente estuda, lê, ouve, e aprendemos também com aquilo que a gente passa na vida. Então, que os benfeitores espirituais possam, nesse instante, estar fazendo uma visita para o nosso querido irmão. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente a gente passa para o Odilon, que vai coordenar os nossos estudos na noite de hoje. Muito boa noite, João. Boa noite. Boa noite, João Dalmolin, seja bem-vindo. Sejamos todos. Sejamos todos. Boa noite a todos. Vamos começar nosso estudo do Livro dos Espíritos desta noite, dia 26 de fevereiro, a quinta-feira de 2026. Nós estamos vendo a parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de liberdade. Nós já estamos alguns momentos janela, né? Alguns dias já. Lei da liberdade, lei de liberdade. Também caminhando nas leis morais. Falta com essa três leis morais. E nós estamos lá na fatalidade. E na semana passada nós vimos a questão 864,
Eu vou só ler ela, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, mas nós já até comentamos ela na semana passada. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriagam, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante revés cruéis que a prudência as teria feito evitar. Essa foi a pergunta da semana passada. Ou seja, aí ele quer dizer que não é sorte, não é? Está explicando muito bem que não é sorte. A gente fala, é sorte. Eu falo, não é. São pessoas que muitas vezes ganham muito, e tudo parece sorrir para ele, mas tudo tem um objetivo, uma razão de ser. Né? E aí, então, de ordinário, é que essas pessoas sabem também se conduzir nas suas empresas, né? Mas não deixa de ser também um gênero de prova, né? Bom êxito. Para ver o que a pessoa vai fazer com aquilo que está batendo na porta dele. Tudo tem uma razão de ser. Menos dizer, é sorte. Não é. Mas não necessariamente a pessoa precisa se embriagar com isso, com bom êxito, né? Ela já não é uma questão de sorte, é uma questão de competência. Ela já sabe se conduzir melhor, mas ela pode ter essa capacidade técnica, né? Essa capacidade operativa, mas ela pode não estar evoluída ao mesmo nível moralmente, então passa a ser uma prova nesse caso, né? Mas pode muito bem também já estar com essa capacidade e estar pronta para ser um exemplo diferente, para ser uma alternativa, para ser alguém que possa ser olhado como quase que como um ideal, né? Um ideal para outras pessoas, porque existe também, né? Eu não sei por que aí só colocou que o bom êxito as embriaga. É uma possibilidade. E talvez a muito mais comum. Acho que não... Mas não é só isso. Verdade. Tudo tem o seu lado, né? Positivo também, né? Depende, né? Depende do uso. Tá aí o lado positivo, né? O fato de elas já saberem se conduzir melhor. Não ser uma questão de sorte. Muito bem. Então vamos à do dia, 865. Quem que começa? Acho que pode ser o João mesmo. Eu não ia começar porque sempre eu começo com a menor e depois deixo as maiores para os outros, né? Mas já que não foi eu que escolhi. Vai, né? Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Então, a sorte favorece algumas pessoas que, em circunstâncias, nada tem a ver com a vontade nem com a inteligência. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Cupidez aí está meio que no sentido, né, de ambição, de avareza, né?
Bom, interessante, né? Eu conheço pessoas, uma pessoa especialmente, tem uma loucura tão grande para ganhar na Mega Sena, e ela relata, como sempre joga e sempre escolhe os números, e ela relata que por 2 vezes ela já não conseguiu ir jogar os números que tinha escolhido, até porque é uma pessoa assim, não tão competente nessa parte, né? Não usa recursos eletrônicos, né? Não joga pela internet, como é possível. E perdeu de ganhar as 6 dezenas as 2 vezes. Ela relata, pelo menos isso, né? E tem uma vontade tão grande de ganhar, né? E eu fico com medo, porque nós vemos aí na doutrina, e muitas vezes tanto nós insistimos que Deus atende. Deus atende para a gente ter aquela prova. Tanto que a gente pede. Só que eu achei interessante aí que falou que alguns espíritos escolheram antes certas espécies de prazer. Fiquei assim me questionando, né? Mas podemos escolher ou temos que ter o direito de ter certo tipo de prazer? A gente pode escolher aí ganhar. Não, eu vou ter o prazer de ganhar na Mega Sena aí. É, vou ter o prazer de receber uma fortuna, de acontecer alguma coisa, cair um dinheirão na minha mão, para mim me locupletar com alguns vícios, né? E vão ser os vícios aí da gente se embriagar, de comer muito, mesmo de fazer o que certas pessoas dizem que fariam, mas geralmente não é o que vão escolher. Quando se fala assim, se você ganhasse né, um grande valor, o que você faria? Ah, eu passaria o resto da minha vida só viajando, me divertindo, conhecendo o mundo, as pessoas. Será que isso é possível? Mas, como sabemos, tudo é meio de prova. Quando a pessoa pediu, não sei se é possível ter quando não pediu, porque diz que não depende nem da vontade nem da inteligência, né? Depende de uma espécie de acaso. E por outro lado, nós vemos que não existe. Então, certamente, essas pessoas, elas precisam dessa prova, como todos precisamos. Quem sabe por outro meio, né? Nascendo numa família que tem muitos bens, tem muita riqueza, ou numa família que vai conquistar essa riqueza, esses bens. Mas tudo como prova e como meio da gente olhar bem, entender até onde vai aí o nosso orgulho, a nossa cupidez, a nossa avareza, nossa ambição, nossa vaidade. Então, são vícios que estão muito interligados. Está mudo, Dilon. Está fechado. A prova da riqueza, né? Que foi lembrado também lá por Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha e tal. E o João lembrou bem, né? Por que a gente pediria isso, né? Tem até aquelas piadas lá do Amigo da Luz, né? Que eles querem escolher uma encarnação de muitos prazeres, né? E ele ainda disfarça, né? Fala, olha, eu vou ter uma prova muito difícil, né? Vou nascer num lar onde tem muita riqueza, a mãe é muito dedicada a mim, o pai também, né? Tem muito amor em volta, então é uma prova muito complicada que eu vou passar. Ele só fala no sentido, né? Da visão, é claro, de nós encarnados. É que a gente tem essa visão dos prazeres, da questão material. É muito
É muito difícil para a gente entender por que que eu aceitaria uma condição difícil, né? E às vezes, mas dizem que no plano espiritual a gente tem uma visão mais ampliada das coisas, né? Vê os exemplos, sente diferente. E às vezes até essa questão, né? Olha, eu vou ter oportunidade de gozar alguns prazeres, né? O Porque... microfone continua ruim de longe. Ah, é? Não tá... Eu estou ouvindo bem, Odilon. É? Talvez seja a internet do Orlando que está meio intermitente, Ah, bem estável. então... E às vezes a gente imagina assim, né? Que vai passar por tais e Agora melhorou. prazeres e, e não se embriagar, né? A gente fala, eu quero essa prova para ver se eu já estou forte o suficiente para não me deixar cair nessa tentação. Afinal, eu estudei aqui no plano espiritual, na erraticidade, tenho consciência que isso não é bom, né? Então me dá a prova da riqueza, eu vou usá-la bem. Igual aquela promessa que a gente faz quando vai tirar na sorte grande, fala, não, eu vou usar isso aí, Deus, vamos negociar. E às vezes no plano espiritual também a pessoa tem isso, né? Mas a diferença é que lá ela tem realmente intenção de fazer certo. E chega aqui, a tentação é grande, é difícil. É difícil a gente. Os apegos, né? Os apegos é muito complicado. A gente é apegado a muitas coisas e, e por conta desse apego a gente faz coisas, faz loucura. Essa que é a verdade, né? Faz loucura. Então, por isso que dizem que a prova da riqueza é uma das mais difíceis que tem. Porque é muito prazeroso, né? Ter poder, ter dinheiro, ter tudo, né? Só que esse prazer, ele é efêmero. E se a gente não usar direito dos recursos que Deus nos colocou à disposição, nós vamos responder por isso. Acho que é isso. Alguém mais? Vamos para frente? Na brincadeira do Amigos da Luz tem algo muito sério, né? Tem, eles falam de forma jocosa, mas é sério. Não, mas mesmo na brincadeira, vou nascer de uma família, uma mãe, uma mãe devotada, um pai, uma família, a condição é uma grande prova, né? Porque a quem muito foi dado, É isso muito mesmo. será cobrado. Bem lembrado. Para frente, Orlando. Próximo é tua. Para frente, para frente. 866. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultado do nosso livre-arbítrio? Olha a pergunta, é muito importante. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolhestes a prova. Então né? Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes. Depois ele não vai explicar o que é essa palavra. Permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência
é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. 525 e seguintes. Quer dizer, fala, né, dessa pergunta. Eu não coloquei ela aqui não, porque era bastante coisa. Grande. Aí eu não coloquei logo abaixo. Então, a gente escolhe, né, a reencarnar. Eu acho que você não escolhe, fala, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Não, você quer reencarnar. Agora, aqui a tentação é grande, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, você procura teu bem-estar egoístico, né? Mas é você mesmo que escolheu a prova também quando ela é dura, quando ela é rude. E aí, como diz a resposta aqui, se a gente suporta com paciência, com tolerância, fala, não, tudo é aprendizado, tudo é ensinamento. Aí, realmente, dentro de você está aguentando as pontas, não é? Eu acho que tem um mérito muito grande, né? Que aquela prova também você passou. Nunca que eu sonhava, por exemplo, de Azir mais o André partirem antes de mim. A lógica, né? A lógica era você, né? Mas Mas tem um saber. Nós temos um saber, né, sobre as coisas. Eu acho que muitos de nós a gente resiste muito, ou a gente se apega muito a um outro tipo de ideia que para nós parece ser essencial, tem que ser, não pode ser diferente. Claro que a gente não vai esperar que aconteça como um caso desse exemplo que o Orlando nos falou, dele próprio. Mas algum tipo de conhecimento nós já temos sobre isso, né? E algum tipo de preparação também para poder enfrentar. Só que dependendo das nossas condições emocionais, mentais, a gente pode se desequilibrar temporariamente ou até, como acontece com algumas pessoas, se perder no restante da existência, né? Em razão de algum revés assim. Quanto às provas, né? Tu mesmo escolheste a tua prova. A gente sabe aí por outras questões aí do Livro dos Espíritos que a gente escolhe o gênero de prova, né? Não é exatamente cada coisinha que vai acontecer, né? Não tem uma fatalidade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas é um gênero de prova. É um gênero de prova que eu escolho nascer num ambiente com carência de bens, com carência de recursos, ou com algum tipo de recurso, ou com algum tipo de provação de experiência, com algum tipo de perigo. Porque vamos imaginar aí que a gente escolhe nascer numa favela. Quantos perigos a gente já sabe que existem lá? Quantas tentações, quantos perigos, quanto risco. Aí mesmo que a gente saiba que a gente não tem, pelo menos não se lembra, de causas que nos levem a uma necessidade de uma morte trágica, como um tiroteio ou qualquer coisa, ou como um deslizamento de encosta, a gente sabe do tanto de perigos que tem lá, que a gente vai enfrentar. Precisa ter muita confiança para dizer, eu vou lá e vai dar tudo certo, e eu vou vencer todos esses riscos, essas, né, quem sabe coações de gangues, né, de grupos dominadores, de grupos criminosos, do crime organizado,
coação para eu fazer alguma coisa, entrar no esquema e tal, né? Então, são provas que a gente escolhe, mas escolhe como uma oportunidade muito rica de evolução. Não sei se é nessa aí que está dizendo, daí quanto mais difícil a prova e quanto melhor for suportada, maior o mérito, né? É nessa ou na anterior? Então, tem muita coisa aí, né, para a gente refletir, mas é mais ou menos por aí. A 525 fala da influência dos espíritos nas nossas vidas e se eles podem influir por meios materiais, diretamente eles podem influir. Até diz que sim, que essa influência ocorre, sim, mas sempre dentro das leis da natureza. E claro que também sempre dentro, em harmonia com o conjunto probatório que nós escolhemos. Essa influência tem até uma questão, né, que diz que eles influenciam muito mais do que a gente imagina, né? Estão Sim, sempre influenciando. Agora, a decisão final sempre é nossa, pelas nossas tendências. A gente A influência pode fazer a ser coisa. tanto para o mal quanto para o bem, né? Isso, tanto mal quanto bem. Para nosso conhecimento, eu consultei aqui nosso amigo Google, pusilânime, que revela pusilanimidade, fraqueza moral, covarde, medroso, fraco. É o que diz o Google. Fraqueza moral. Fraqueza moral. Aquele que não tem muita firmeza aquilo que a gente sempre fala, né? A gente toma uma decisão lá na erraticidade, chega aqui e aí a gente fraqueja. Né? Não faz o que Quando vê a prova, não faz o que combinou. É isso. porque a decisão também foi muito intelectual, né? Pelo conhecimento, pela compreensão, pela visão que a gente tem mais ampla, mais clara. E a gente ainda não estava acostumado, não tinha adquirido nenhum hábito de perseverar naquela direção. E aí chega e as tentações aqui, elas às vezes não aparecem tão claras para nós, porque nós temos uma névoa, né, que nos dificulta aqui na matéria. Temos uma névoa para perceber os valores bons, valores ruins, né, as virtudes e os defeitos, aquilo que é virtude, aquilo que é defeito, ao que está nos conduzindo, e a gente vai tateando, vai escolhendo muitas vezes caminhos mais fáceis. E para nós não parecem ainda, ou não tão claramente, são caminhos prejudiciais e que muitas vezes a gente segue. Isso mesmo. Aquela pergunta que você falou é a 459. Ela pergunta da influência dos espíritos. Ah, sim. Ela é bem comentada dentro da doutrina espírita, porque fica meio surpreso, né, sobre essa influência tão forte. Aí daí quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente percebe que é assim mesmo, né? Aqui mesmo na Terra nós nos influenciamos uns com os outros, né? Alguns se deixam conduzir pelos convites, seja no lado bom, no lado não tão bom, a gente se deixa levar. E essa questão das escolhas das provas, nós temos vários também livros, né, estudos, exemplos, né, de como que funciona essa questão do exercício do livre-arbítrio. Nós estamos lá na erraticidade, nós vemos alguns companheiros lá numa situação bem melhor, né, que enfrentou as dificuldades e venceu. E a gente fala, não, pode mandar que eu dou conta, né? O que são 80 anos, 100 anos? Eu vou tirar de letra isso aí. Aí chega aqui, a coisa não é bem assim. Aí a gente fala, opa, a tentação é grande, né? E por isso que às vezes os espíritos que estão lá encarregados do planejamento reencarnatório nos orientam e nos advertem, falam, olha,
Pede isso não, você não dá conta não. Pede alguma coisa mais leve, você pode comprometer mais ainda a sua existência. Então, mas às vezes a gente é teimoso. Fala, não, pode mandar que eu dou conta assim. Eu dou conta. É igual nós três aqui já estamos numa situação mais avançada, alguém nos desafia a fazer um esforço físico maior, fala, não, eu dou conta, né? E aí tem um probleminha aqui na coluna, ali, não dá conta, não está na sua condição física. Né? Respeita. E assim também na questão moral, né? Às vezes a gente exagera na dose. Ok. Para frente, não? Meu problema aí na comunicação. Não sei se o Orlando também teve dificuldade agora de eu te ouvir, mas deu problema aí na comunicação agora. Aí. Mas acho que temos que ir em frente, né? Tá. Aqui começou a chuva bem intensa. Vocês devem até tá ouvindo de fundo aí. Começou a chover forte. Tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, Todos muito bem. Tô. Muito bem, 867. Opa, essa é pequena. 867. É eu, é o João, né? Olha, é eu, né? Mas a 868 também é pequena, então deixa que eu faço. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Bom, nascer sob uma boa estrela, né? Ou nascer virado para a lua, também tem essa, né? É uma forma de falar que a pessoa, né, alegoricamente, que a pessoa é sortuda. Tem certas facilidades. Eu lembro aí essa questão da astrologia toda, né? Como você leva a sério isso? O mapa astral, do momento que você nasceu, não sei o quê, diz isso, diz aquilo, diz o outro. E olha, tem um estudo, é muito estudo. Eu não fui participar, não fui pesquisar, não fui consultar alguém que faz a leitura do mapa astral, mas leva a sério isso. Acho que para além da questão do que está aí, né, esse assunto não é exatamente o mesmo, mas também tem uma relação. Acho que vocês podem dizer o que vocês acham, qual é a experiência, compreensão. Microfone, Dilão. Então, a gente ainda tem muitas superstições, né? Crendices, né? E às vezes acredita mesmo numa boa estrela. Mas a gente estuda no Espiritismo que tudo obedece à lei natural. E tudo tem um encaminhamento, né, diferente. Hoje tem muita exploração em cima disso aí, né? As pessoas falam, olha, pensamento positivo, né? Tem uns negócios aí que as pessoas acham que resolve tudo assim como num passe de mágica, né? E se a gente usar o tal do pensamento positivo para a gente se melhorar, acho que é bem mais bem aproveitado, né? Do que ficar torcendo, vou usar o pensamento positivo para receber uma bolada, né? Então, aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece de aprendizado, acho que é bem mais aproveitado do que ficar nessa história de superstições. Isso aí acontece muito porque a gente visa só as coisas materiais, né? Aqui na Terra, a felicidade é você ter um montão de dinheiro, casa, carro, passear,
fazenda, gado, tudo, que apartamento na praia. A gente visa só coisas materiais. Então, a pessoa que ganha bastante, que tem essa condição, a gente fala, é um sortudo. Nasceu sobre uma boa estrela. A gente cria os ditados, né? Como esse ditado tem outros também. Mas, na verdade, não é bem assim, porque as coisas materiais ficam todas aqui. O que é uma existência aí de 65 anos, 70, para uma eternidade? Aí o Evangelho fala, a felicidade não é desse mundo. Nos alerta que tudo aquilo que a gente tem aqui, a gente vai deixar, não leva nada, 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 nada. Tem um corpo que vai ser sepultado, às vezes recebe uma roupa nova, um sapato novo, mas se daqui uns 10 anos você for abrir o caixão dele, está tudo podre, tudo deteriorado. Nem isso. Então, só o que a gente leva mesmo é as boas ações. Nosso querido Chico tinha 2 mudas de roupa. Lavava uma, trocava aquela e deixava a outra para lavar. Sempre desse jeito. Muito bem. Para a próxima, 868. Vamos lá, novo tema. Novo tema. Conhecimento do futuro. Esse também é um tema instigante, né? A gente poder saber o futuro. Ler a sorte. Aqui tem Tá alguém cheio que disso tem esse no poder YouTube de aí. saber. No YouTube tá cheio. Então vamos lá para o Cada um conhecimento. querendo saber mais do que o outro. Aí está ela. Pode o futuro ser revelado ao homem? Olha, em princípio, o futuro lhe é oculto. E só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. Então, tem certos casos, segundo o que diz aí, que pode ser revelado, né? Uma questão de preparação, né? Mas se a pessoa que tem, por exemplo, esse dom de prever o futuro, começa a comercializar. E aí, onde existe o comércio, existe também os brincalhões, espíritos zombeteiros, aqueles que vai, muitas vezes, colocar a pessoa num rabo de foguete, porque não tem nada a ver, né? Pode acontecer alguma coisa. Eu sei porque, eu acredito, inclusive, nisso aí, porque a Maria Helena, ela tinha algum aviso, mas aí tinha que avisar. Uma vez ela recebeu um aviso, ela viu perfeitamente tudo certinho, o carro, o cara que entrou dentro do carro, a roupa, calça jeans, camisa vermelha, e ela conhecia a pessoa, falou, e aí, Orlando, o que é que eu faço? Eu falei, ó, você tem que ir lá avisar ele para ele tomar cuidado. Eu acho que não é à toa que Deus mostrou esse lado para você. Aí ela foi lá, avisou ele. No outro dia aconteceu certinho, certinho, certinho. Quando ele viu chegar aquele carro, aquele Opala velho lá na frente da casa dele, ele correu e se escondeu. E o homem chegou dando tiro lá dentro do estabelecimento dele. Quer dizer, evitou que ele desencarnasse. Não era para desencarnar também aquele dia, né? Então tudo tem uma razão de ser. Sim, e nem devia ter aquele gênero de morte, né? Ah, E nem estava previsto aquele gênero de morte para ele.
Mas quando se diz aí, pode o futuro ser revelado ao homem? Essa pergunta que o Allan Kardec fez aí, até deixou uma dificuldade maior para os espíritos, mas eles são muito objetivos, respondem com uma maneira tão genérica, né? Porque poderia se perguntar, mas qual futuro você está falando? Que tipo de futuro? De qual coisa? É mesmo. Porque o futuro já foi, o nosso futuro aqui, de nós três, já foi revelado, né? A todos nós. É triste, mas é verdade. A todos nós já foi revelado, né? Que o nosso futuro é a perfeição. É um trabalho constante. É um tipo de futuro, né? Você sabe, João, pensando bem, até é ruim saber demais, né? Não para Deus. Para Deus, mas para nós é ruim, né? Você saber demais. Né, Dilon? Sei É, lá, por acho que isso que os eu disse casos ignorantes têm excepcionais, né? mais. Hã? Só em casos excepcionais, Os necessários. ignorantes sofrem muito, sofrem menos. Aqui Então, às vezes, no Kardec pede, eles recomendam a gente estudar a Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. As predições no capítulo 16, teoria da presciência. Então lá acho que deve ter bastante exemplos, né? Que é um texto, né? Para ler. E também no livro dos médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 26. Tem algumas perguntas que se podem fazer aos espíritos e perguntas sobre o futuro. Então, essas duas recomendações aí. Talvez fosse interessante, né? Porque nós não vamos terminar, acho que essa parte hoje, né? A gente dá uma folhada aí não vamos. durante a semana, na próxima semana, acho que a gente vem mais subsidiado, né? De informações para conversar, que lá eles traz alguns exemplos. Eu acredito que Sim. esclarece um pouco melhor para nós. Mas nós temos revelações, né? Às vezes não tão claras, não tão conscientes do futuro, especialmente sobre alertas, né? Do que nos pode acontecer. Por exemplo, se nós estamos correndo uma situação de perigo desnecessário, inconveniente, não útil, nós podemos ter essa revelação em sono, pelos nossos benfeitores espirituais, que já nos alertam, já nos põem em alerta, já nos fazem estar mais atento e nos defender, agir de maneira mais adequada nas situações que podem ocorrer. E o futuro nosso, ele é programado. Ele está programado, ele é o nosso programa encarnatório. É o futuro dessa existência, até chegar ao final dela. E, claro, ali tem todo um propósito evolutivo de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Mas ele já está programado. Então, se nós conseguimos refletir, enxergar logicamente a nossa caminhada aqui, o rumo dela, nós já estamos vendo de alguma forma o nosso futuro. Não estamos vendo alguns fatos que parecem para nós, de repente, fatalidade, né, como a perda de um ente querido, um revés financeiro, a perda de um emprego, um outro tipo de provação. Mas se olharmos bem as provações da nossa vida e analisarmos assim, a lógica, como elas vão acontecendo, nós já temos uma visão do futuro nosso nessa existência. Sempre com fim útil. Sempre com fim útil. Tá? Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos. 869. 869.
É Ou é essa que gostoso está na tela? estudar esse capítulo, né? Hã? Acho legal. É interessante. Com que objetivo o futuro é escondido do homem? Bom, essa pergunta lembra de outra, né? É, Com que objetivo o passado é escondido do homem? Você já pensou se você soubesse que você ia morrer o mês que vem? Pois é, tem gente que sabe. Tem gente que sabe, né? Vai morrer o mês que vem. Se o homem conhecesse o futuro, ele descuidaria do presente e não atuaria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa deve acontecer, é inútil se ocupar com ela. Ou então, procuraria entravá-la. Deus não quis que fosse assim, a fim de que cada um contribua para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que se desejaria opor-se. Assim, normalmente você mesmo prepara, sem saber disso, os acontecimentos que virão no curso da tua vida. Acho que devia ser da sua mesmo, o que falou você. Então, Tá. pode falar. Não, eu pensando aqui numa coisa, eu acho que muitos que sabem que vai morrer tal dia ou tal mês, primeiro ele está preparado, ele deve estar bem preparado. E depois há uma necessidade dele saber, porque o nosso pai, meu e do Dilon, o seu Napa, 40 dias antes, ele comunicou à minha mãe que ele ia desencarnar. Como ele não tinha conhecimento nenhum da vida espiritual, ele falava que ele ia morrer, né? Dali 40 dias, né? E começou, então, nós tínhamos comércio, né? Uma merceariazinha. Ele começou a pagar, naquela época comprava-se a prazo, né? Para estocar a mercearia e vendendo as coisas. Conforme ia vendendo, ia pagando. Ele pagou tudo, mas tudo que devia. Não deixou uma continha para a dona Badia pagar. Depois ainda disse assim, falou, e tem uma certa quantia lá no banco, naquela época era banco... Ah, esqueci. Ele tinha uma certa quantia lá no banco, avisou ela, você pode tirar, que vai ajudar você a pagar as contas. Minha mãe falou, larga de falar besteira. E realmente aconteceu. Ali 40 dias, um pouco antes ele adoeceu, né? Naquela época, hoje tem tratamento, o AVC, né? Em certos casos. O dele não teve, porque não tinha, naquela época os médicos não tinham a tecnologia que tem hoje, né? Às vezes prolonga, né? Bastante tempo. Naquela época dava, a pessoa ia mesmo. E meu pai foi. Parece um exemplo daquilo que eu falei na questão passada, né? De que muitas vezes nós recebemos essa informação e possivelmente, então, nesse caso, ele, quando interagia no mundo espiritual durante o sono, tinha boas experiências positivas, via o mundo espiritual como comparava com o mundo físico, com o mundo, com a vida que ele estava levando, e percebia a tranquilidade que seria essa transição, né, de plano vibratório, e estava, de certa forma, bem conformado e bem tranquilo com o advento da proximidade do seu desencarne. E talvez já sabia até o motivo, não assim tão consciente,
Mas sabia o motivo, que ia ser alguma coisa, que repentinamente um mal súbito ia acontecer, e simplesmente ele ia desencarnar. Estava tranquilo. Claro que, para ter essa tranquilidade, tem que ter uma consciência, né? Tem que ter um estado de consciência bastante bom, né? Não tem o peso de consciência, não tem remorso, não tem grandes culpas. E o que vai ser quando estiver lá do outro lado? Então, se o homem... A pergunta é, por que é escondido o futuro? O futuro fica oculto para nós, para a gente agir com mais liberdade, para a gente tomar decisões, para a gente atuar com mais... com mais crédito naquilo que a gente vai fazer, com mais mérito, era essa palavra que estava fugindo, com mais mérito naquilo que a gente vai fazer. Porque quando a gente não tem tão claro e a gente vai raciocinando, a gente vai fazendo as coisas porque está vigilante, está consciente de que elas são importantes que se faça, mesmo que isso esteja contribuindo com o próprio fim, como disse aí, sem saber disso, prepara para acontecimentos que virão, é meritório, né, porque você está fazendo da forma correta. Na teoria da presciência, no item 16, o capítulo 16 da Gênesis, ele lembra essa questão, que ele faz referência, né? 869. Os espíritos conhecem o que muitas coisas que a gente vai passar, porque eles estão identificados com os nossos hábitos, né? Agora, ele diz uma coisa que é importante a gente lembrar: poderão, por conseguinte, com maior facilidade, determinar as datas aos acontecimentos futuros, desde que os conheçam, Mas, além de que isso nem sempre lhes é permitido, ele se vê impedido pela razão de que, sempre que as circunstâncias de minúcias estão subordinados ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. Eu acho importante isso aqui, nenhuma data precisa existe realmente. Nenhuma data precisa existe realmente. Isso. Não depois que o acontecimento se tenha dado. Então, esse que fala, tal dia, tal data, tal minuto, segundo, desconfie, tanto do encarnado que está trazendo a revelação, quanto do espírito que está se comunicando, né? Então, eles não têm os detalhes. É claro que quanto mais evoluído o espírito, mais informações e mais conhecimento ele tem. Mas isso, às vezes, nós nem temos acesso a esse tipo de espírito, né? Que está bem mais avançado, que tem um conhecimento bem mais detalhado dos acontecimentos. Então, aí no finalzinho aqui desse item ele diz que muitos espíritos, né? Eles causam essas mistificações, são espíritos levianos, que predizem tudo o que se quer. Né? Tudo que se quer ele prediz, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores e as decepções que causam. Então, eles fazem previsões catastróficas e a gente fica todo assustado, com medo, e vai estar... Tem gente que vai no mercado e vamos fazer suprimento lá de mercadoria, porque o trem vai acontecer, vai acabar o mundo e eu vou me proteger numa caverna, alguma coisa aí, né? Tem uns que constrói até, né? Constrói. Verdade. Como é que é? Vende a propriedade, né? Então, na passagem do ano 2000 para 2001, teve lá, não sei que lugar aqui, estado aí do nosso Brasil, alguém vendeu um pedaço de terra onde ele sustentava a família dele, inteirinha. Era um verdadeiro pedaço do céu, um paraíso lá. Vendeu porque, segundo ele, o mundo ia acabar em 2000, né? Mas tinha um pedaço lá não sei se é em Santa Catarina, ou era no Rio Grande do Sul, numa montanha lá em cima que não ia ser atingido. Então, ele estava comprando uma terra para lá para poder
levar a família e escapar do fim do mundo, né? Teve um outro cidadão também, a gente não fala nome, né? Mas teve um outro cidadão também que ele construiu a igreja embaixo e em cima ele construiu uma espécie de uma arca de Noé. E aí ele começou a armazenar coisa, né? Era carne seca, era arroz, era feijão. Encheu o negócio lá esperando um dilúvio que ia acabar o mundo. Tá. Muitos casos desse aconteceu. E gente que morreu também do coração, né? Os espíritos verdadeiramente ponderados nada, nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos no segmento das coisas que convenham conheçamos. Então, eles esclarecem algumas coisas, às vezes, porque a gente precisa se prevenir, né? Fala, ó, dá uma ajeitada na sua vidinha aí, porque tem um risco aí pela frente se você não tomar tomar jeito. Nosso tempo está acabando. Tá. Tá E a acabando. pergunta próxima é longa. É longa. 870. Fica para a semana que vem. Vou pedir para o João fazer o encerramento para nós. Então, vamos dar graças a Deus, sentir gratidão. Quando a gente fala a Deus, a gente sabe os nossos irmãos estão ao nosso lado, na presença do nosso mestre, disse que estaria conosco quando estivéssemos reunidos em seu nome. Gratidão a cada um que está aqui, porque se não fosse cada um de nós, já não aconteceria essa reunião, esse grupo e esse estudo. Dizendo muito obrigado, desde o mais alto, Pai Celestial, até o nosso irmão, nosso lado. Nós rogamos que possamos continuar com esse espírito reflexivo, de busca de conhecimento, de luz, de discernimento, especialmente sobre nós mesmos, conhecimento sobre todos os campos de conhecimento que são úteis, necessários à nossa evolução, para a nossa interação positiva, benéfica com as outras pessoas. Que o nosso final de semana seja nessa mesma direção, abençoado, iluminado, que a gente consiga realizar todos os nossos compromissos de maneira serena, equilibrada, da melhor forma possível. E que na semana que vem, quem sabe, a gente até tenha mais alguma pessoa no grupo. A gente precisa voltar a divulgar um pouco mais, coisa que sempre tenho esquecido ultimamente. Convidar companheiros, né? Tem pessoas, mesmo na nossa casa espírita, que tem uma frequência bem reduzida nas reuniões públicas, mas temos algumas pessoas novas. Temos ali 1/3 quase de pessoas novas agora, ultimamente. Isso é bem alentador, e isso pode indicar que a gente, agindo da maneira correta, a gente consiga manter essa casa um pouco mais aquecida, mais movimentada, com mais atendimentos, especialmente espirituais, mas também, quem sabe, conseguindo, aí com o tempo, mais trabalhadores, voluntários. Enfim, com essa gratidão, nós encerramos essa live 163ª, para entrarmos na próxima, na semana que vem. Que assim seja.
Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Você conseguiu falar, né? 160ª, 63ª.